aqui para você, é isso mesmo. Calma, companheiro, não me leve a mal. Estou fazendo essa provocação apenas para falar um pouco da história, da versão, por que as pessoas fazem esse gesto. Você sabe? Quer saber? Confira. Temos diversas teorias, mundo afora, em diversas épocas, como por exemplo na Grécia Antiga, sempre a Grécia Antiga, onde há relatos que o filósofo Diógenes fazia uso desse sinal para provocar oradores. Temos também depois de Cristo, onde um poeta latino, Maciel, em sua obra criava um personagem que tinha o hábito de fazer esse gesto também. O dramaturgo Aristófanes, 491 anos depois de Cristo, também escreveu uma obra, As Nuvens, que também tinha esse gesto. E por aí vai, nós temos várias histórias, até mesmo contemporâneas, em vários períodos, em vários países, em várias épocas. E uma delas que mais eu gosto envolve a Guerra dos 100 Anos. Então eu vou contar essa história desses gestos a partir dessa versão que eu mais gosto. Não vem ao caso explicar o que foi a Guerra dos 100 Anos? Na verdade tem sim. Como historiador sou obrigado e aproveito um pouco dessa história para contar um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos não foi exatamente apenas 100 anos, foi mais um pouquinho, 116 anos, e envolveu a Inglaterra e a França. Durou de 1337 a 1453, inclusive ano que marca ali a queda ali da Idade Média e início da Idade Moderna, mas não tem nada a ver com essa guerra. Foi ali a queda da capital Constantinopla, e não vem um caso detalhar. Como é que começou essa guerra? Essa guerra começou ali após ali a morte do rei Carlos IV, rei da França, que não havia deixado sucessor. Inclusive, toda vez que isso acontecia, dava polêmica. Lembrando que a monarquia era aquele regime que passava de pai para filho, a mesma família dominando. E quando a família não tinha um sucessor, por isso que havia uma cobrança muito grande, principalmente em cima da rainha, para você gerar filhos, principalmente homens, para que possa dar sucessão e assim manter a base sem gerar crise. Quando não tinha filhos e herdeiros, dava crise, e esse foi um dos motivos para a Guerra dos 100 Anos. O rei Carlos IV não tinha herdeiro, então começou uma disputa pelo trono, onde um deles ali era o francês Philippe Valois, que era inclusive um dos primos de Carlos IV, que reivindicava para si a manutenção a coroa, né? Do outro lado nós tínhamos Henrique III, rei da Inglaterra, que também tinha ligação sanguínea com a França. Sua mãe era francesa e tinha ligação com a família real. Ele era inclusive sobrinho do rei, e ele reivindicava então o trono, a união dos países da Inglaterra, dominar os dois países, ser rei tanto da Inglaterra quanto o rei da França. Vivemos algo parecido aqui com Portugal, 1580 a 1640, a famosa União Ibérica, quando o rei Sebastião de Portugal não tinha herdeiro, acabou morrendo, e aí virou o rei da França, o rei da Espanha virou rei e acabou juntando esses países. Então ele queria fazer algo parecido, o rei Eduardo III, mas acabou não conseguindo, porque os franceses jamais aceitariam um rei, ainda mais da Inglaterra, país que tinha rivalidades seculares, milenares, e inclusive tinha até uma lei que proibia que rainhas de outros países se tornassem sucessoras, direto em caso do rei, inclusive seus filhos. Então o Henrique Valois acabou levando vantagem nessa disputa. Filipe de Valois então passa a ser rei da França, entrando para a história como Filipe VI, e ele toma uma atitude que vai desagradar ainda mais o rei Eduardo III da Inglaterra, onde ele invade um território, inclusive que era da França, mas que pertencia ali aos ingleses, aos nobres ingleses, que é a região da Aquitânia. Ali começou então o estopim para essa guerra, que durou 100 anos, ultrapassando até esses reis que acabaram morrendo, outros vieram. Você tem ideia, começou com Carlos IV a morte e terminou lá com Carlos VII, fora os outros reis que outros nomes passaram durante esse período de 116 anos de guerra. Não poderia deixar de citar nessa história dessa guerra Joana d'Arc, uma referência aí mundial. Ela que era uma jovem, jovem camponesa, pessoa simples, mas que entrou para a história da França e do mundo, e por causa dessa guerra ela tinha, parece que, muita ligação religiosa,
parece que ouvia as vozes, meio que profetizava, e falou que ela daria a vitória ali ao rei da França, né? Daria a vitória para a França ajudando. E ela comprovou na época essas ligações dela com o divino. Parece que ela ouvia vozes e ela falava as orações do que o rei falava, ela sabia, ela falou, e aquilo deixou toda a gente assim apavorada, né? Acreditando que de fato ela era uma representante de Deus, um enviado de Deus para a França, uma época que a Idade Média, a igreja mandava e desmandava, muita ligação religiosa. Inclusive ela liderou o exército francês, por isso que ela entrou para a história, uma mulher jovem, inclusive morreu com 19 anos apenas, liderando o exército francês, inclusive garantindo vitórias. Logo após a vitória, ela acabou sendo capturada, entregue ali para a Inglaterra, que acabou levando ela à morte ali. E sabe quem a matou? A própria igreja, a Inquisição, claro, por parte ali da Igreja Católica, por parte ali, com ligação da Inglaterra, né? Claro que também o rei também francês não fez muita coisa para ajudar não, até porque ela era uma camponesa simples e estava parecendo até mais que ele, uma grande liderança. Ele meio que deixou a Inglaterra fazer o que quisesse com ela, para assim frear a sua imagem acima dele, e também levantes populares camponeses, que agora tinha uma referência. Então tem toda uma luta de classe por trás disso também, que não vê um caso a detalhar. Engraçado que a mesma igreja que a matou através da Inquisição, ela foi morta, queimada viva, considerada como bruxa, né? Olha que coisas absurdas naquela época, queimava a pessoa viva. E anos mais tarde a própria Igreja Católica aí canonizou, transformando ela em santa. Essas contradições que nós temos da igreja. Tá, beleza, você falou dessa guerra de 100 anos, falou da Joana d'Arc, isso é interessante, mas e esse dedo aqui, esse gesto, como é que surgiu? Qual a ligação com essa guerra? Pois bem, essa guerra, como eu falei, durou muito tempo, né? Mais de 100 anos, e capturava muitos ali dos dois lados, franceses e ingleses. Então você capturava, soltava o cara dava de volta, até porque não matava todo mundo. Tinha até toda a guerra, tem uma ética, tem um pacto, você liberar prisioneiros, né? E então eles tinham aquela troca de prisioneiros, um com o outro ali, aí você trocava o cara estava na batalha de novo, até porque o cara era obrigado, entendeu? Você soltava ele, o rei falava, volta para a batalha, aí volta para a batalha, e a guerra parecia que ia ter fim, de fato, né? Mais de 100 anos. Então foi quando os ingleses tiveram a brilhante ideia, brilhante não, né? Não sei como é que pode definir essa ideia, de cortar esse dedo do meio. Porque naquela época ali, era a época que usava muito arco e flecha, não tinha armas igual assim hoje, metralhadora, pistolas, revólveres, ele usava muito arco e flecha e espada. E esse dedo aqui, principalmente para tirar o arco e flecha, é muito usado. Você segura ele aqui, a flecha, para soltar, ou até mesmo para agarrar uma espada ou uma outra ferramenta de luta, para você segurar. Esse dedo do meio é fundamental, principalmente para atirar. Então eles começaram a soltar os prisioneiros, cortar esse dedo e deixar ele solto. Então eles ficavam sem esse dedo daqui, que dificultava a sua luta. E aí, a partir de então, aqueles franceses que tinham esse dedo ainda, quando atiravam as suas flechas ali, fazia aqui para você, ó, mostrando, eu tenho o dedo. Aí então foi aí uma das fatos que surgiu a versão desse dedo dos franceses, fazendo assim para os ingleses, simbolizando que eles tinham o dedo, que eles estavam ainda na luta. Fica essa versão dessa história, claro que, como eu falei, tem diversas outras, e também não sabemos se essa é verdadeira ou não, mas de tantas outras, alguma vai ter que ser verdade, alguma vai ter que ser contada, e eu contei para vocês essa. Um forte abraço e até a próxima.